Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o último Botucatu em destaque do ano de 25. O convidado é o prefeito Fábio Leite. Nós vamos falar com ele sobre o balanço desse primeiro ano de mandato e também o que está para acontecer no ano que vem. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao Botucatu em destaque. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Botucatu em destaque. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prefeito, vamos falar por setores. A saúde teve investimento, o senhor anunciou investimento no meio do ano, mas ela continua ainda tendo bastante reclamação da população. Hoje o secretário da Saúde, vice-prefeito André Spadaro, dando uma entrevista, falou que cerca de 75% das pessoas que procuram o pronto-socorro poderiam primeiro ir numa OBS, quer dizer, não havia necessidade. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do que foi feito na saúde esse ano e se dá para fazer uma educação para que essa questão da cultura da pessoa procurar direto o pronto-socorro acabe. Bom, se nós olharmos o ano de 2025, especificamente na Secretaria de Saúde, se não foi o ano da história de Botucatu com mais investimentos, com certeza ele figura bem no topo da lista. E explico por quê. No dia 10 de março desse ano de 2025, a gente inaugurou as atividades do Hospital do Bairro. Um hospital que até o final de novembro, só para dar a dimensão para o nosso telespectador, a quem nos acompanha, já fez 1.300 cirurgias eletivas de baixa e média complexidade. Um orçamento que você tem nesse hospital da ordem de 16 a 20 milhões de reais por ano, só de custeio dessa estrutura. Outro investimento muito pesado que nós temos feito, e agora, no último dia 1º de dezembro, mais um patamar, é o pronto-socorro adulto. Estive lá, próximo ao aniversário da cidade, uma das primeiras visitas que fiz nesse ano de 2025, e a gente reestruturou completamente a operação. Desde a reforma do local do pronto-socorro adulto, e eu estou falando do ar-condicionado da recepção, até a sala de acolhimento dos nossos motoristas de ambulância. Um tempo depois, há mais ou menos 3 meses atrás, nós implantamos um laboratório de análises clínicas dentro do pronto-socorro, custeado também pela prefeitura. Você vai me perguntar por quê? Porque anteriormente, todos os exames laboratoriais do pronto-socorro adulto iam até o HC da Unesp. Isso fazia com que o tempo de espera dos nossos pacientes variasse de 3 a 5 horas. Com esse laboratório, o tempo máximo de realização dos exames é 40 minutos. E no último dia 1º, nós substituímos toda a equipe médica do pronto-socorro adulto em Botucatu. Equipe médica essa que, além da qualidade do atendimento técnico médico, passou a ter também metas e tempos de acompanhamento como laboratório. Por que esse investimento? Para que a gente reduza o tempo de permanência do nosso paciente dentro da unidade. É um segundo exemplo de investimento que a gente fez. Centro de oftalmologia, completamente revitalizado, equipamentos de ponta, equipes de ponta, revitalizado nesse ano de 2025. Centro de raio-x, completamente revitalizado, reinaugurado agora nesse mês de dezembro. Para você ter uma ideia, nós dobramos a capacidade do atendimento de raio-x em Botucatu para cidadãos de Botucatu. Hoje nós temos só nesse centro 2 equipamentos, um deles o mais moderno de um dos fabricantes, trazendo tecnologia de ponta para a nossa cidade. Nesse momento, 2 unidades de saúde sendo construídas, atenção básica. Uma na Vila Vida Nova, Botucatu, e a outra ali na região do Beija-Flor, do Bem-TV, regiões da cidade muito importantes. E agora, no início do ano, mais 3 unidades de urgência e emergência. Então, além do pronto-socorro adulto, próximo ao cemitério, além do pronto-socorro infantil, dentro do complexo HC, nós teremos outras 3 unidades de urgência e emergência em Botucatu. Uma na região oeste, uma na região leste e uma na região norte. Essa da região norte, que vai ficar dentro do Hospital do Bairro também, era para inaugurarmos agora. No dia 20 de dezembro eu tive que postergar essa data por conta daqueles ventos que nós tivemos em Botucatu, em meados ali de setembro, onde a ala 100 do nosso hospital foi completamente destruída. Agora, no início de dezembro, fizemos a assinatura com o governo do estado de São Paulo de um convênio para reconstruir o hospital. Por isso que a gente postergou essa data. Então, tudo isso para mostrar os investimentos que a gente fez ao longo de 2025 e, com certeza, a gente, a partir de 2026, começa a colher os benefícios, começa a colher os resultados.
sobre a questão do aculturamento. A pandemia, no mundo inteiro, no Brasil, no estado de São Paulo, em Botucatu, não foi diferente. Ela desregulou o sistema de atenção básica. Então, a atenção básica, que tem aquele conceito da medicina preventiva, da saúde da família, do acompanhamento médico periódico, ele deixou de existir na época da pandemia, e os municípios, e Botucatu não é diferente, estão tentando retomar essa agenda preventiva de medicina. Por isso, quando o Dr. André, nosso vice, o Dr. André Spadaro, comenta isso, secretário de Saúde, de que boa parte dos casos que estão no pronto-socorro não precisariam estar lá, é porque são casos que a gente poderia tratar na nossa rede básica. Então a gente entra em 2026 com um grande projeto e programa de reestruturação da atenção básica do município. Para você ter uma ideia, aproximadamente 40 dias eu me reuni com todas as gestoras de unidades de atenção básica para a gente já começar a remontar essa agenda e esse serviço para a gente atender melhor nossa população. Um dado interessante, hoje, em Botucatu, e é uma média que se você acompanha no estado como um todo e no Brasil como um todo, 70% das consultas na atenção básica são consultas não agendadas, que é o oposto do que acontecia antes da pandemia. E é essa a realidade que a gente vai tentar mudar. Prefeito Fábio Leite, na educação, uma demanda constante é por novas creches. Estou sabendo que o senhor vai anunciar no começo do ano um plano aí para a educação. Dá para adiantar algum assunto para a gente? Dá sim. A gente tem algumas iniciativas, né, que foram plantadas mais uma vez ao longo de 2025, e aqui agradeço em nome do professor Gilberto, nosso secretário de Educação, toda a nossa equipe da educação, que corresponde a quase metade do funcionalismo público municipal, os cargos relacionados à educação. E a gente tem muitas novidades realmente para anunciar em breve. Talvez a grande novidade desse ano de 2025 seja um projeto que nós estabelecemos junto com a Unesp de Bauru, através do qual, isso deve ter mais ou menos uns 60 dias que está rodando no município, nós trouxemos 50 profissionais da Unesp de Bauru para fazer toda a montagem de protocolo e atendimento às crianças da nossa rede que têm algum tipo de deficiência intelectual. Esse programa já começou a rodar, os resultados começam a aparecer, nós estamos ainda numa fase de mapeamento, de definição, mas eu posso antecipar aqui dando um spoiler, a gente inaugura já no início do ano uma segunda escola de atenção especial, uma escola especial de atendimento. Hoje Botucatu tem o Nair Pérez, e nós passaremos a ter, além do Nair Pérez, mais um centro, e também a ampliação de vagas de creche, através de convênios, e também a contratação ou a construção de creches e escolas com recursos públicos do Tesouro Municipal. Então a Secretaria de Educação, nesse ano de 2025, fazendo esse balanço, talvez o grande projeto ou o grande investimento que já começou foi a questão do atendimento às crianças com deficiência intelectual, independente do tipo, e agora em 2026 a ampliação das vagas da educação especial e do ensino regular. O seu governo começou obras de drenagem, principalmente naquela região da cidade que foi afetada muitas vezes por enchentes. Algumas já estão entregues e o senhor também vai ser beneficiado pelo PAC da drenagem, 72 milhões de reais. Provavelmente o seu governo vai ser talvez o que mais faça obras de drenagem em Botucatu. Ao mesmo tempo, essas obras não aparecem. Elas não aparecem e geram críticas pelo transtorno que antes de serem entregues causam. Como é que o senhor encara tudo isso? Recebendo também muitas críticas, né? E queria que o senhor falasse sobre esse planejamento de obras de drenagem e em geral. Esse compromisso eu assumi com a população de Botucatu antes mesmo de ser eleito, desde a época de campanha. Eu disse que Botucatu vinha numa vertente, né, numa forma de ser administrada pelos últimos prefeitos, o ex-prefeito João Cury, o ex-prefeito Pardini, com quem eu tive a honra de ser inclusive secretário municipal, mas que Botucatu não era uma cidade e não é uma cidade resolvida, que a gente tinha vários desafios em vários setores da cidade e que eu ia encarar esses desafios com seriedade, com responsabilidade, junto com toda a equipe de secretários, de funcionários, de servidores públicos municipais, de entidades do terceiro setor, de fornecedores terceirizados, e é isso que a gente tem feito. Eu não vou fugir de nenhum tipo de responsabilidade, mesmo que ela não seja popular. Então, o que a gente comentou há pouco no bloco anterior sobre o pronto-socorro é um enfrentamento que há quanto tempo não se fala de pronto-socorro na cidade de Botucatu. A cidade que virou uma referência regional no atendimento médico, e esse é um desafio que eu optei em encarar, a gente vai encarar e nós vamos resolver. A mesma questão com as obras de drenagem, como você fez aí no preâmbulo, uma explicação muito boa. Obras de drenagem, normalmente, a imensa maioria dos políticos não gosta de fazer, porque são obras que geram sujeira,
geram barulho, geram transtornos de interdição de trânsito, são obras pesadas, são obras normalmente demoradas de execução. Quando elas acabam, boa parte do resultado fica enterrado, você não enxerga. Exemplo, a Floriano Peixoto. Então, boa parte dos políticos fogem desse tipo de obra. Durante a minha gestão, falo isso em meu nome e de toda a prefeitura, a gente vai encarar todos esses desafios. A Floriano é um exemplo disso. Então nós aproveitamos o ensejo, o momento da parte da drenagem que foi feita na Floriano Peixoto, uma obra que começou na gestão do prefeito Pardini, do ex-prefeito Pardini, e que eu engatei não só a continuidade da obra, mas também a ampliação do foco da drenagem e a revitalização da Floriano. E essa obra específica da Floriano segue agora até o Teatro Municipal. Nós dividimos ela em 3 fases. Essa primeira, que vocês já viram pronta, a segunda, que está em fase de licitação agora, e a terceira, que chega até o Teatro Municipal, nesse mesmo padrão de revitalização que vocês checaram. E no ano que vem, talvez, como você falou, 2026 seja o ano dos 170 anos de Botucatu, o ano de maior investimento em drenagem e infraestrutura da cidade, e explico por quê. Nós temos, nesse momento, um convênio com o Estado de São Paulo, nesse momento que eu estou falando, dezembro de 2025, já assinado, então em fase de início de licitação, de 6 milhões de reais de recap e drenagem. Nós temos um outro convênio, vinculado a uma emenda do nosso deputado federal, ex-prefeito João Cury, de outros 6 milhões de reais de recap e drenagem. E como você comentou, nós temos um convênio que eu assinei no dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã no gabinete, perdão, no dia 2 de dezembro, às 10 horas da manhã no gabinete com a Caixa, que são os 72 milhões do PAC drenagem. Esse montante, né, ou esse convênio, ele deve ter em Botucatu algo em torno de 12 trechos que nós vamos mexer na cidade. Então, por exemplo, a continuidade do Parque Linear do Lava Pés, dali de onde ele começou, sentido Coab, a construção de um sistema de drenagem no Tanquinho, com a análise técnica da colocação de um parque linear, a drenagem tão esperada da Tenente João Francisco e da Major Mateus e as suas adjacências, um grande trecho que vai da Associação Atlética Ferroviária, passando pela rodoviária, pela própria Floriano, pela Paula Vieira, cruzando com Lava Pé, chegando até a Vila Ema, talvez um dos maiores trechos que a gente tenha nessa obra do PAC. Então a gente não vai fugir dessas responsabilidades, porque são essas obras que vão permitir que Botucatu não tenha as ocorrências que nós tivemos, por exemplo, em 2020, com as chuvas no leito do Lava Pés. O pessoal da Floriano, eu tenho conversado com os lojistas quase que todo dia. Em 2020, 2022 ou 2023, minha memória não me ajuda hoje, a gente teve a inundação na Floriano Peixoto com água quase a 2,5 metros de altura. Só quem viveu esse momento sabe, e são as obras de drenagem que permitem que a cidade se prepare para que essas ocorrências não voltem a acontecer. Então a gente não vai fugir de desafio nenhum, Hamilton, quer seja na saúde, quer seja na infraestrutura, mesmo sendo obras inicialmente impopulares. Mas a gente sabe que a gente tem uma frase usada pela Cíntia, nossa secretária de comunicação, que os transtornos passam, mas os benefícios ficam. Então é assim que a gente vai seguir. Ainda falando em obras, o Centro Cultural, ele vai acabar, vai ser demolido, vai virar algum outro museu, como era pensado, não? Essa foi uma polêmica que surgiu recentemente na cidade, e uma polêmica gerada por poucas pessoas que distorceram uma colocação que eu fiz. A colocação que eu fiz foi a seguinte: na ocasião, eu não sabia de quem que era o projeto, se era um homem, se era uma mulher, um arquiteto, um engenheiro ou uma engenheira, mas sabia que era um nome premiado em âmbito nacional em termos de projeto. E eu sempre falei que o espaço cultural, ele era um projeto reconhecido, mas que teve uma execução de obra muito mal feita. Essa é a minha opinião como engenheiro mecânico. E de fato, as pessoas que não acreditam no que eu estou dizendo, visitem o espaço cultural e vocês vão ver a condição da obra do local. Então o que eu propus ali é o seguinte: de abrir para a sociedade a discussão do que o município de Botucatu quer para aquele local. Nós estamos falando de um quarteirão quadrado no coração da cidade, no centro de Botucatu, numa das áreas mais nobres que se tem no município, e eu vou abrir essa discussão através de um processo estruturado. Existe juridicamente um processo chamado de manifestação de interesse, e eu vou seguir nessa linha. Eu vou dar a oportunidade para a nossa cidade discutir o que quer do espaço cultural. Pode ser que a escolha da cidade de Botucatu seja a manutenção do espaço. Simplesmente revitalizar aquele local e permanecer da forma como está. Vai ser um plebiscito? É essa manifestação de interesse. Esse procedimento, ele abre
para que a prefeitura receba oficialmente sugestões para o local. Projetos, pré-projetos para a área. Então você pode ter a manutenção exatamente igual, você pode ter a manutenção de parte do que está e a construção de novos equipamentos, você pode ter a demolição total do local, isso vai depender muito do que a sociedade botucatuense vai escolher, especialmente aquelas pessoas, aqueles técnicos que se envolvem com projetos urbanísticos. Então fica aqui meu pedido, participem, enviem suas sugestões, participem desse projeto que é legítimo, ele é juridicamente bem estruturado para isso. Eu tinha um sonho, eu sempre disse o seguinte, eu sempre vi ali no espaço cultural, dado o local dele, mal comparando, o que é o MASP para a Avenida Paulista. E eu também usei essa expressão e também foi distorcida. A condição do MASP na Avenida Paulista é muito parecida, salvo as devidas proporções, ao que a gente tem aqui. Uma área quadrada no coração do centro de São Paulo, numa das avenidas mais importantes de São Paulo, que construiu um equipamento que tem um espaço, um vão livre embaixo e um equipamento de cultura na sua parte superior. É isso que eu sempre imaginei para esse local. Isso não significa que vai haver a demolição ou que não vai haver a demolição. A gente está dividindo com a sociedade botucatuense, na realidade com a sociedade brasileira, porque qualquer pessoa pode entrar, participar do processo e apresentar o seu projeto, a sua ideia. É isso que a gente imagina para lá. Vamos para temas mais leves. Vamos lá. Né? A cultura no município, ela vive um momento efervescente. Botucatu tem, comparado a outras cidades, um número de orquestras, de bandas, enfim, muito diferenciada, e também o turismo. Parece que Botucatu e a região, principalmente Bofete e Pardinho, que estão bem próximos, está vivendo um momento muito de crescimento. O que dá para a prefeitura fazer para ajudar os empreendedores, principalmente no turismo e na cultura? Como é que dá para gerir, continuar gerindo bem essa área? É continuar fazendo o que nós estamos fazendo desde o dia 1º de janeiro de 2025. E eu explico. Na saúde eu falei que eu tenho dúvida se foi o ano com maior investimento, mas sem dúvida nenhuma nós estamos lá em cima, num dos maiores anos de investimento na saúde. Na cultura eu posso te afirmar. O ano de 2025 foi o ano da história dos 170 de Botucatu, onde mais se investiu na cultura botucatuense. E dou exemplos. Nunca houve a participação de tantos artistas, tantos produtores locais, remunerados pela prefeitura através de chamamentos, credenciamentos, participando do dia a dia da cultura do município. Nós, nesse ano de 2025, além dos equipamentos que já existiam, como a Orquestra Sinfônica, a Banda Sinfônica, a Orquestra Jovem, nós incorporamos nesse ano a Banda Marcial, um projeto que se iniciou há 10, 12 anos atrás com a FRAP, projeto magnífico, que nós tivemos a honra de incorporar ao nosso leque, ao nosso portfólio de produtos e serviços da cultura, e agora, recentemente, a Jazz Band, que nós também trouxemos para dentro do nosso portfólio, tudo isso com recurso público municipal. Nesse momento, enquanto a gente conversa aqui nessa entrevista, nesse arrazoado, nesse catado de 2025, aqui do lado no Nelly, através de uma parceria público-privada, esse cinema está sendo totalmente revitalizado, sem nenhum centavo público. Através de uma parceria público-privada, esse cinema está sendo, mais uma vez, totalmente revitalizado, e ele vai ser um cinema público municipal, cujo principal item de aproveitamento ou de utilização será para a nossa rede de ensino, voltando para a sua pergunta anterior. Então, são alguns exemplos, né, de equipamentos ou de serviços que eu venho trazendo. Nós retomamos em Botucatu aquela ideia de atrações culturais, por exemplo, o carnaval. Então a gente retomou o conceito do carnaval com esse conceito mais familiar, esse conceito mais próximo à realidade da nossa cidade, como um evento regional. Aguardem, o carnaval do ano que vem vai ser melhor estruturado, com mais atrações de melhor qualidade, para a gente realmente transformar Botucatu num polo, e já chego nas questões de turismo, de atração em todos os sentidos. Porque isso, além da cultura, além do turismo, além do meio ambiente, além do esporte, tudo isso é desenvolvimento econômico. Eu falo isso, Hamilton, desde o primeiro dia, e na nossa primeira entrevista eu comentei isso com você. Lá no Hotel Primar foi a primeira entrevista que eu dei para ti. E eu comentava o seguinte: todas as cadeiras, todas as secretarias, além da sua atividade típica, vão cuidar de desenvolvimento econômico no município. Então a nossa secretária de meio ambiente, a Bianca Picado, e toda a sua equipe, eles têm todas as atribuições de meio ambiente, mas também precisam pensar como que eu transformo o meio ambiente em desenvolvimento econômico para Botucatu. Isso vale para a cultura e vale para o turismo. Bom, falando do turismo, Botucatu está integrando agora o leque
das cidades, das 78 cidades que são consideradas instâncias turísticas. O projeto de lei já foi proposto pelo governador Tarcísio à Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele será votado ainda nesse mês de dezembro. E em sendo votado da forma como ele foi proposto, Botucatu passa a ser uma instância turística. Você vai me perguntar, Fábio, e o que isso representa para a cidade, além da mudança de nome, né, que a gente vai ter que mudar para Instância Turística de Botucatu? Só para te dar uma ideia numérica, hoje Botucatu é um município de interesse turístico. Ordem de grandeza anual. Por ser município de interesse turístico, a gente recebe do governo do estado algo em torno de 650 mil reais por ano para desenvolver as atividades. Em se tornando instância, a gente passa a receber algo em torno de 6 a 8 milhões de reais por ano como instância turística. Tudo isso fruto de um trabalho que vem sendo feito, e aqui deixo meu abraço carinhoso à Roberta, nossa secretária de Turismo, e a toda a equipe da nossa Secretaria de Turismo, pelo trabalho sensacional que eles estão fazendo. Eles estão colocando, Roberta e a sua equipe, colocando Botucatu realmente no mapa dos destinos turísticos do Brasil, por que não falar do mundo, com atrações que a gente passa a ter aqui no município. E é assim que a gente vai seguir. Eu defini e comentei isso e torno público, aproveitando a audiência de vocês, o primeiro recurso que entrar do fato de Botucatu ter se tornado uma instância turística, nós vamos empregar esse recurso integralmente na construção do Parque da Represa, o equipamento turístico bem ao lado da Represa do Rio Pardo, e a revitalização da Cachoeira Véu da Noiva. Então já está carimbado o recurso também, as obras que a gente vai fazer, tudo de incremento, tudo de incentivo ao turismo botucatuense. Pegando o gancho do turismo, que gera muito emprego, eu queria que o senhor falasse sobre a geração de empregos em Botucatu. Alguns setores se queixam até de falta de mão de obra. Por exemplo, o setor aí que está ao redor da Embraer, enfim. A cidade tem uma condição de escolas técnicas, universidades muito boas. Prefeito, o que dá para fazer a mais? Eu até sugeri na primeira entrevista que eu fiz com o senhor, porque Botucatu não vira um polo de indústria farmacêutica, aproveitando a mão de obra da Unesp e a localização com as rodovias. Queria que o senhor fizesse um apanhado de geração de empregos e citar no planejamento para os próximos anos. Esse talvez seja o projeto, Hamilton, assim, de maior relevância que eu tenha no meu plano de governo. E eu vou chegar para responder sua questão. Geração de empregos, dados atualizados agora, do início de dezembro, do CAGED, que é o órgão do governo federal que acompanha a geração de emprego nos municípios e nos estados. Tem apurado, eles ficam sempre normalmente 60 dias defasados. Botucatu, todos os meses, teve um saldo positivo de geração de empregos. Então a gente passa, nesse período de janeiro a outubro, da criação de mais de 2 mil postos de trabalho em Botucatu, em todos os setores. Todos os meses o nosso saldo foi positivo. E eu não estou falando só da criação de vagas. Esse número indica das vagas que foram criadas, menos as vagas que foram fechadas, Botucatu ficou todos os meses positivo e a gente criou mais de 2 mil vagas. Eu atribuo isso a 3 fatores principais. Primeiro, a estrutura que a gente tem muito bem desenvolvida do agronegócio, dos serviços, do comércio e da indústria de Botucatu. Nós temos nesses 4 setores, nesses 4 segmentos, profissionais e empresas do mais alto gabarito. Empresas de porte internacional que representam o nosso município muito bem em qualquer lugar do mundo, em qualquer desses setores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a gente tem desde o primeiro dia de governo, uma política muito agressiva de atração de empresas oferecendo infraestrutura urbana. 2 exemplos. Nosso parque tecnológico, nós acabamos com todas as áreas que podiam ser distribuídas, doamos todas. Nossos distritos industriais, doamos todas. E agora eu encaminhei para a Câmara Municipal doações pontuais de áreas, como por exemplo para o Grupo Iriza, que faz ônibus rodoviários aqui na cidade, um grupo espanhol, para que eles cresçam a sua operação. Essa é a segunda explicação. Então, empresas de todos os setores muito profissionais, esse programa de infraestrutura, especialmente de áreas, para empresas dos mais diversos setores virem para Botucatu, e tem novidade boa no começo do ano, que eu não posso anunciar ainda os nomes. E terceiro, um programa muito agressivo com as instituições SEBRAE, CIESP, SENAI, SENAC, para desenvolvimento de cursos de formação profissional. Você, na sua pergunta, você foi muito feliz em dizer que Botucatu hoje tem mais oferta de emprego do que candidato, vamos dizer,
preparado para ocupá-las. Então a gente tem investido muito. Acabei de voltar do encerramento de um curso, por exemplo, de Panetone, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade e o Sebrae, para desenvolvimento de empreendedores e de profissionais dos mais diversos setores em Botucatu qualificados. Eu rodei, Hamilton, durante a campanha, muitas indústrias de Botucatu, muitas indústrias. 100% delas estavam contratando. E todas da forma como você falou. Se você conseguir me indicar mão de obra qualificada, eu tenho pleno emprego em Botucatu. Então é nessa linha que a gente vai seguir. O grande projeto que amarra tudo isso é aproveitar a logística de Botucatu e transformar Botucatu num grande centro empresarial. Quando eu falo aproveitar a logística, é a gente juntar o nosso aeroporto, as rodovias que cruzam a nossa cidade, a nossa hidrovia do Rio Tietê, ali no Rio Bonito, juntar tudo isso nessa localização que a gente tem privilegiada. Ele está a 230 quilômetros da capital, uma das capitais mais importantes do mundo. Então esse grande centro logístico talvez seja o grande projeto que eu tenho para esses outros 3 anos de gestão. Prefeito, para encerrar da minha parte, eu vi hoje que segurança pública é a grande preocupação do brasileiro, vai ser o que está em tema da campanha eleitoral do ano que vem. Botucatu tem números de segurança pública admiráveis. O que dá para fazer para melhorar ainda esses números? Investimento. Então, como você disse, Botucatu, por mais uma vez, foi reconhecida como a segunda cidade mais segura do Brasil e a primeira cidade mais segura do estado. Concordo com você integralmente que o tema das eleições de 2026, as eleições gerais que a gente fala, né, presidente, governador, deputados, senadores, vai ser a questão de segurança, não tenho dúvida nenhuma, você está coberto de razão, e a gente segue nessa mesma trilha. Então, Botucatu, nós temos o privilégio das 3 forças de segurança, as 3 grandes forças de segurança, serem muito integradas. Polícia Militar, Polícia Civil e a nossa GCM. Então, as estratégias, as ações, os planejamentos e até os investimentos são feitos se discutindo em grupo. E isso é uma condição extraordinariamente positiva que a gente tem no município. Esse mérito não é só meu, isso também vem de gestões anteriores. E graças a Deus essas instituições continuam conversando e convergindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, investimento pesado em infraestrutura, mas principalmente em tecnologia. Você vem acompanhando todos os meses de governo. Agora em 2025 eu tenho anunciado ampliação da muralha virtual, compra de motocicletas para GCM, ampliação do quadro nosso de GCMs, a ampliação do nosso COI, compra de equipamentos, compra de armamentos, compra de colete. Então, essa infraestrutura e principalmente tecnologia é o que vai ditar a manutenção de Botucatu nesses rankings bem posicionados de segurança. A gente está agora em fase final junto ao governo do estado, tratava com o secretário Derrite, agora passaria a tratar com o secretário Nico, estaria com ele nos próximos dias, o secretário de Segurança do Estado, para a gente plugar Botucatu naquele conceito da muralha paulista, e aí a gente vai passar a ter em Botucatu também a identificação facial, e aí a gente muda de novo o patamar da cidade em termos de segurança. É assim que a gente vai seguir. Prefeito Fábio Leite, se eu deixei algum tema que o senhor gostaria de falar sem tocar no assunto, deixo aberto o espaço, quer falar em algum outro setor da prefeitura, e deixo aberto também o seu espaço para as considerações finais. Obrigado, eu agradeço. Eu diria, Hamilton, para esse primeiro programa a gente pode fazer um segundo. Eu diria que a gente tem novidades que aconteceram em 25 e acontecerão em 26 para todas as secretarias. A Secretaria de Meio Ambiente, o programa Botucatu Cidade Viva, o programa Arboriza Já. Hoje, se você quiser, cidadão de Botucatu, ter uma árvore plantada na frente da sua casa, é só ligar na Secretaria de Meio Ambiente. A prefeitura vai até lá, faz a visita técnica, escolhe a muda e faz o plantio. A única coisa que o nosso cidadão precisa fazer é regar ela de vez em quando. Secretaria de Esportes, programa Bolsa Atleta, um dos maiores programas que se tem de incentivo ao atleta que representa as cidades em competições do estado, elogiado inclusive pelo Joel, presidente da Federação Paulista de Atletismo, um programa que só vem crescendo. As nossas escolinhas, através do chamamento público, hoje mais de 7 mil atendidos gratuitamente em Botucatu. Passamos pela saúde, passamos pela educação, passamos pela segurança, vamos para a agricultura. Então, através do secretário Júlio, provavelmente mais uma semana e meia, eu devo encaminhar para a Câmara um projeto de lei para a gente fazer uma grande aquisição de equipamentos no município de Botucatu, e uma das secretarias que vai ser beneficiada é a agricultura, que recentemente a gente aprovou o programa Porteira Dentro do conceito do desenvolvimento econômico,
A Secretaria de Agricultura está incentivando os nossos produtores, especialmente aqueles pequenos e médios, com infraestrutura, com maquinário, com apoio técnico. Estão passando pela Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura, infraestrutura e zeladoria totalmente relacionadas ao que a gente falou no primeiro bloco, as questões de obras de drenagem, a zeladoria que cuida da limpeza da cidade, do plantio das flores, e vão continuar. Você viu os canteiros que a gente tem agora centrais, as regiões de comércio, tendo plantios de flores, de plantas, etc. Vamos para assistência social, programas muito próximos da nossa comunidade. Então, através da Rose, a secretária e toda a equipe da assistência, o dia a dia do nosso cidadão em uma condição de vulnerabilidade, acompanhada muito de perto pelas nossas equipes, com vários programas, cesta básica, gás, aluguel social. Então, o Botucatu em Frente, que é um programa, vamos dizer, de treinamento e bolsa para que as pessoas passem a ter um primeiro emprego e consigam se formar para o pleno emprego. Então a gente consegue rodar por todas as secretarias, graças a Deus, como eu disse, né, todas elas com essa impressão não só de desenvolver os temas da secretaria, mas também esse desenvolvimento econômico. Existem secretarias que não aparecem, comunicação, uma secretaria que a gente fala meio, né, que está alinhavando tudo isso, fazenda, administração, procuradoria municipal, enfim, todos integrados para oferecer para o nosso cidadão aquilo que a gente tem de melhor. No mais, agradecer a oportunidade, me colocando sempre à disposição. Se não tivermos oportunidade antes da virada do ano, que todos vocês, os nossos telespectadores, tenham um abençoado Natal e um ano de 2026 extraordinário. Contem com a Prefeitura de Botucatu para tudo que precisarem, e igualmente vale para vocês. Eu sou o prefeito Fábio Leite, a quem eu agradeço mais uma vez. Esse foi o último Botucatu em Destaque desse ano. A partir das próximas semanas, você vai acompanhar a retrospectiva com as entrevistas mais marcantes desse ano. Eu quero desejar aos nossos telespectadores e internautas um Feliz Natal e um ano de 2026 muito próximo. Obrigado a vocês. Até lá. Em 2026 estaremos de volta. Tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos.